Gabriel, E aí? você estava tão ansioso com esse texto do Austin, então me diga o que você achou do texto do Austin. Quando dizer é fazer, ou no título original, How to do English Words. Diz aí. Jaime, eu tô percebendo que eu não gosto da forma como a galera de filosofia da linguagem escreve. Really? Gosto não, Jaime. Por quê? Não sei. A forma como eles falam não, não me apetece muito a leitura. Mas esse texto foi interessante, assim. Tipo, já era uma coisa que eu discutia com o pessoal do grupo aí sobre. Não era exatamente a coisa que ele tratava no texto, mas sobre buscar outras categorias para avaliar frases, na verdade. E aí, quando ele troca essa coisa de avaliar, tudo bem que ele troca também o tipo de frase que ele coloca em questão, né? Ao invés de ser frases descritivas, ele coloca frases performativas. Mas aí ele tem que, consequentemente, trocar a forma de critério, de categorias para avaliar essas frases, né? E aí eu acho que isso foi basicamente o que me chamou mais atenção, assim, justamente essas novas possibilidades que se abrem para analisar, digamos assim, novas sentenças. Mas, Gabriel, não são novas sentenças. Essas sentenças já existiam, só não eram tratadas como performativas. Elas já existiam, só que elas eram tratadas como declarativas. Não, eu sei, mas justamente por ninguém tratar dessa maneira, que aí utilizavam ainda talvez os mesmos critérios, não? Pelo menos foi assim que eu entendi a colocação dele. Exatamente. E qual a importância de se chegar a uma nova abordagem para tratar essas frases? Pelo que eu entendi, foi mais nesse ponto, assim, de como é que você vai colocar um critério de verdade e falsidade para frases, para sentenças que não fazem sentido ser avaliados a partir desses critérios, né? E aí ele era uma dificuldade que eu imagino que tinha, assim, talvez na história da filosofia da linguagem, que tanto que assim é uma coisa que ele mesmo fala, né? Ele não traz nenhuma novidade revolucionária, na verdade, que ele fala que é bem óbvio o que ele vai trazer ali, mas é óbvio, mas ao mesmo tempo ninguém tinha trazido ainda. E aí, se ninguém tinha trazido ainda, provavelmente gerava mais confusão ao fazer certas avaliações, assim. Pelo menos foi como eu senti, assim, que era a relevância do que ele estava trazendo parecia ser mais nesse caminho. Não sei se era exatamente aí. É por aí mesmo. Quem mais gostaria de falar sobre o texto? Jaime, eu não terminei de ler o texto, para falar a verdade. Eu parei na metade do segundo conferência, né? São duas conferências. Só que teve um trecho, principalmente na primeira, que, assim, na verdade é algo que percorre o texto inteiro, mas eu acho que fica mais claro se a gente passar por aqui. Que, tipo, a ideia no final é que eu fiquei muito na cabeça, era assim, se a gente não trabalhava, não sei se o melhor termo seria trabalhava, mas assim, se a filosofia não dava atenção para, pelo menos, enxergar dessa forma, né, sentenças dessa maneira, performativas, como que a gente tratava isso antigamente? Assim, não fica claro para mim. Assim, eu não sei se é que a gente tratava de uma forma diferente ou se a gente simplesmente não tratava, sabe? Porque
realmente é uma coisa do texto que isso eu achei muito interessante das ideias do Austin, é que toda a história da filosofia tratou a linguagem como sendo isso, de sentenças declarativas que você vai dizer verdade ou falsidade. E isso, de certa forma, ele pega num... É uma das partes que eu achei genial no texto. Além também, uma das coisas também que eu gostei muito, que era a maneira como ele, em alguns trechos, ele coloca, sei lá, as convenções como sendo nada mais do que o uso de palavras em determinados contextos. Depois eu acho mais pra frente, principalmente quando a gente for falar da segunda conferência, fica um pouco melhor. Mas basicamente o que eu fiquei muito na dúvida era nesse sentido, assim, como era tratado? Porque, por exemplo, ele fala aqui do Kant, né? Primeiro, que o Kant ele criou uma maneira sistemática de fazer isso, assim, às vezes, para mim, quando ele faz principalmente esse apelo histórico, por ele não fazer as citações e trabalhar muito com elas, assim, mostrando a teoria dos caras, ele só mencionando, para mim, não ficou claro esse anterior ao que ele faz. Eu entendi bem o que ele faz e entendi o porquê que ele faz, mas não a maneira que as coisas eram tratadas antes. Então, no mesmo parágrafo que ele fala do Kant, ele começa o parágrafo dizendo o seguinte, olha, recentemente, muitas das sentenças que antigamente teriam sido aceitas indiscutivelmente por declarações, tanto por filósofos quanto por gramáticos, foram examinadas com um novo rigor. Porque era isso. A gente tratava tudo como sentenças declarativas e ponto final. Então, veja bem, a gente tem dois grandes marcos nessa história. A gente trabalhou durante séculos e séculos com um paradigma que a gente conhece como filosofia da consciência. Então, o que define o ser humano é ser um ser dotado de pensamento, ou seja, capacidade de pensar, né? É o animal pensante aristotélico, né? Então, desde lá dos gregos até metade do século XIX, o que a gente tem é isto. Tá? O homem é um animal pensante. O que distingue o homem dos outros seres é o fato de que ele tem racionalidade. Tá? O que seja racionalidade, aí vai... Tá? Desde lá dos gregos você está discutindo o que é isso. Tá? Esse traço distintivo do humano. Então aí você tem que a característica principal do ser humano é o fato de ele ser um ser pensante, um ser dotado de consciência. A consciência é privada, no sentido de que somente eu tenho acesso ao que acontece na minha consciência. Então, essa minha consciência, eu tenho acesso direto a ela, portanto, eu estou sempre certo em relação a isto. Né? Ok. Na segunda metade do século XIX, então, surge a ideia de que a gente deveria mudar de foco. Tá? Então, começa ali esse movimento que vai dar no que a gente chama de um giro linguístico, que começa a fazer o quê? Não vamos mais definir o homem como um ser dotado de pensamento, mas pensar o humano como um ser dotado de linguagem. Então, quando eu começo a fazer esse movimento, então isso vai dar isso que o Richard Roth é que vai cunhar um termo depois, linguistic turning, né? Giro linguístico. Né? Então, quando a filosofia para de ter, assim, uma certa abordagem da filosofia, tá? Deixa de pensar o sujeito, o humano, como sendo um ser pensante, passa a pensá-lo como um ser linguístico, como um ser falante. Então, o que eu tenho que investigar não é a racionalidade humana. O que eu tenho que investigar é a linguagem humana. Então, quando a gente está falando aqui... Então, aqui há um giro muito importante na filosofia, né? Que aí é esse movimento que a gente viu desde lá o começo do semestre. Começa com Moore, Frege, Bertrand Russell, Wittgenstein, esse povo que está fazendo esse movimento, achando, vamos deixar essa coisa que a gente chama aqui de metafísica, que é parar com essa história de introspecção, de pensamento, de consciência, e vamos pensar em... Olha, é óbvio que você está fazendo o quê? Um movimento
em função do que está acontecendo na cultura como um todo, tá? Você está tendo um deslocamento na cultura que vai da filosofia para a ciência. Então, esse povo está se firmando mais numa concepção científica de mundo do que naquela visão metafísica, filosófica de mundo, tá? Por isso que eles têm um pé ali no positivismo. Você pode ver que a preocupação toda é exatamente essa. Não está acontecendo só com os chamados filósofos analíticos, tá? Você pega lá quem estudou História 4 comigo se lembra que quando a gente fala de fenomenologia, o Edmund Husserl, né? Qual é a colocação do Husserl, né? De que como tornar a filosofia tão rigorosa cientificamente quanto a matemática, ou seja, como a gente faz com que a filosofia seja tão rigorosa quanto é umas ciências duras, né? Então, e aí a fenomenologia surge no pensamento do Husserl como uma tentativa de cientificizar o pensamento filosófico. Então é um movimento generalizado nesse sentido de que você está tendo um deslocamento da cultura, né? Como você teve lá na Grécia um deslocamento da cultura do Ocidente para o Oriente, que você passa então a ter a racionalidade como um critério. Depois você tem um outro movimento que vai para o pensamento do medievo, que você coloca a fé como um critério talvez mais importante do que a razão, ou aquela briga lá, se é fé ou se é razão, mas a fé aparece como um elemento, se não o mais determinante, um dos mais importantes, né? Depois você vê o pensamento moderno, que volta de novo, desde o Descartes, a ideia de que o que importa é a racionalidade. Então você vê ali Descartes discutindo, pega Descartes e os racionalistas, os empiristas, estão discutindo o quê? O que é a mente humana, o que é a ideia, o que é... Essas ideias são inatas, essas ideias... Ou seja, o pensamento, a mente, a consciência, é isso que a gente está de novo estudando, tá? Então, essa ideia de que a gente não precisa mais de Deus e nós, humanos, vamos ser capazes de resolver todos os nossos problemas aqui através do uso da razão. No final do século XIX, é um outro giro, né, que, como o próprio Austin diz ali, né, isso começa ali com Kant, que começa a questionar isso, tá? Mas a grande mudança vem no final do século XIX, quando você faz esse giro da consciência para a linguagem, né? Bom, no primeiro momento, como é que se dá essa tentativa de... Como é que se dá esse giro, tá? Então, é um giro que está muito centrado na semântica, né? Então, assim, você tem a gramática, tem a semântica, e por enquanto você só está falando disso, né? Você não está falando, por exemplo, você está falando de sintaxe, você está falando de semântica, mas a pragmática está sendo deixada de lado. Então, você tem uma abordagem, você pega ali, ó, o que a gente viu com Frege, com Russell, o Tractatus. Qual é a discussão principal? É a semântica, né? Como é que a gente identifica o significado das coisas. Então, toda a discussão, sentido e referência, a discussão de referência, referência, como é que as palavras significam coisas. É isso que é o grande tema aqui em discussão nessa primeira leva da filosofia desse giro linguístico, tá? Olha, há uma mudança ali, sobretudo depois da Segunda Guerra, com o quê? Com o segundo Wittgenstein, que é o que a gente viu ali nas investigações. O que o Wittgenstein faz? Né? Ele faz o que a gente vai chamar de giro pragmatista dentro da filosofia da linguagem. Então, o que importa agora não é mais discutir o significado, mas é discutir como é que nós usamos a linguagem. Então, aqui você tem uma mudança de novo de abordagem. Eu não estou mais preocupado com a formalização da linguagem, se a linguagem tem essência, se não tem essência, tá? Eu estou preocupado assim, como é que a gente usa da linguagem para fazer um monte de coisa, tá? E aí, então, assim, quando a gente está falando isso, começa a aparecer aqui, bom, então a gente usa a linguagem para quê? A gente usa a linguagem para descrever coisas. Então, a função narrativa da linguagem, né? Bom, mas também a gente usa da linguagem para se comunicar. Então, é um segundo sentido da linguagem, o sentido da linguagem como expressão, tá? Sentido comunicativo. A gente usa a linguagem para se expressar, para se comunicar com o outro, né?
E o que o Austin vai trazer, e isso é uma decorrência aí dos estudos do Wittgenstein, o Austin vai perceber uma coisa, bom, a gente vem tradicionalmente dizendo que a gente usa a linguagem para fazer narrativas, para descrever as coisas. Mais recentemente a gente começou a falar que a gente usa a linguagem também para se comunicar com as outras pessoas, ok? Mas ele vai dizer, não é só isso. A gente usa a linguagem para outra coisa também. Ele vai dizer o quê? Nós usamos a linguagem para fazer coisas. Então, aqui surge a ideia de ato linguístico, tá? Que o termo que a gente vai cunhar é atos de fala. Então, é a ideia de que, através da linguagem, nós fazemos. Tá? Então, a linguagem deixa de ser pensada apenas... Você pensa, a linguagem serve para eu falar sobre o mundo, a linguagem serve para eu me comunicar com os outros sobre o que acontece no mundo, e agora o Austin disse, não, tem mais uma coisa. A linguagem serve para a gente interferir no mundo. A linguagem serve para a gente fazer coisas. Né? Então, assim, a gente já fazia isso? Obviamente que já fazíamos. Só que ninguém tinha se dado conta até então de que a gente fazia coisas. Então, a ideia de ato linguístico, né, que a gente vai chamar de atos de fala, né, o próprio Austin já usa a expressão aqui, atos de fala, e depois ela vai ser consagrada nos escritos do John Searle, que o Searle vai escrever um livro chamado Atos de Fala, né, e depois o Habermas vai aprofundar ainda mais isso. Né? Então, veja, isso abre uma perspectiva completamente nova. Né? Então, se vocês se lembrarem, naquela discussão que a gente teve do Wittgenstein sobre linguagem privada, tá? Uma das consequências que aparece ali naquele argumento da linguagem privada do Wittgenstein é pensar a linguagem humana como uma atividade. Pensar a linguagem humana como uma forma de ação. Né? O Wittgenstein disse explicitamente nas investigações. A gente precisa pensar a linguagem como uma forma de ação. Né? E aí vem o Austin e faz a afirmação. Como fazer coisas com palavras, que é o título original do livro. How to do things with words. Como fazer coisas com palavras. Na tradução para o português, a tradução ficou como quando dizer é fazer. Mas o sentido é o mesmo. Né? A ideia de que ao usar a linguagem, eu não estou apenas me comunicando, ou seja, eu não estou apenas me expressando, eu não estou apenas falando sobre o mundo, ou seja, eu não estou apenas narrando, mas eu estou interferindo efetivamente no mundo, eu estou, portanto, agindo, eu estou, portanto, transformando o mundo através da linguagem. Jaime, essa ideia de que linguagem é ação, ela, no caso, então, ela diria respeito precisamente sobre, por exemplo, essas sentenças performativas que o Austin está falando nos textos, ou fala sobre todas as sentenças? Não. Até as representativas. Então, aí veja bem, tá? Ele vai dizer assim, existem certas sentenças que nós usamos para fazer coisas. Como é que a gente chama isto? Aí ele vai criar um neologismo, ele vai criar o termo performativo. Tá? Então, essa ideia de ato performativo é um neologismo que ele cria. Há, inclusive, nota de rodapé no texto que discute qual era o termo que ele pensou em performático, em operativo, ele pensou vários nomes, e ele vai dizendo por que não usou esse, não usou aquele e tal, e acabou chegando, né? Deixa eu só ver uma coisa. Que nota que está isso? Veja bem, ali na nota 8, que está na primeira conferência, tá? Então, anteriormente usei performatório, né? Mas depois preferi performativo. E o próprio tradutor depois vai dizer, olha, a gente poderia usar o verbo, porque o verbo é to perform, né? Fazer, né?
Então, é isso que a gente ouve tanto, assim, a performance do artista, né? Pensando na Judith Butler, o gênero como performatividade é sempre um fazer, é um ato de, é uma ação, to perform, né? Agir, fazer, né? Então, o próprio tradutor diz, bom, pensamos em traduzir que o mais próximo disso em português seria realizativo, ou seja, algo que eu realizo. Mas como já está... já nos acostumamos com o aportuguesamento do verbo, e nós criamos aqui o neologismo performativo e já virou lugar comum, então eu vou manter na tradução isso que está sendo usado. E, de fato, vai virar um termo que é conhecido dessa forma mesmo, um ato performativo, que isso é... Então, o Walsh faz o seguinte, olha, quando eu olho para as sentenças, então, primeira coisa, ele vai dizer, quando eu olho para as sentenças, eu tenho sentenças que são declarativas, tenho sentenças que são expressivas e tenho sentenças que até então a gente ignorava que elas tivessem uma especificidade, a gente tratava como sendo tudo narrativa, né? Mas quando eu olho direito para ela, não está fazendo uma narração, eu estou realmente agindo através das palavras. Eles dizem, como é que eu vou chamar isso? Tal? Então ele chega ao termo de to perform, né? Performativo. Mas só antes de avançar, existe uma coisa que eu acho que é importante, tá? Para entender bem o texto. Se vocês olharem logo no começo do texto, tem uma nota de rodapé, que é a primeira nota de rodapé que aparece no texto, né? Em que o tradutor faz uma bem didático assim a diferença entre sentença, declaração e proferimentos, né? Então, basicamente, tá? Assim, o que é uma sentença? É uma unidade linguística, tá? Então, é uma frase, tá? No sentido de que eu tenho ali signos linguísticos combinando assim, sujeito, verbo, termo de ligação, tá? Assim, eu estou pensando na estrutura gramatical, isso é uma sentença, né? Quando eu falo já de uma declaração, aqui tem um outro elemento, não é mais a unidade linguística propriamente dito. Uma declaração já é algo que eu estou usando para afirmar alguma coisa. Então, quando a gente... Espera aí, Gabriel, que eu já chego aí nessa tua pergunta. Tá? Então, assim, a declaração, ela, pensada em abstrato, ela é verdadeira ou falsa. Tem sempre esse sentido, porque aqui eu já estou, não simplesmente estou pensando na estrutura linguística, mas eu estou pensando no significado. Tá? A declaração, ela já tem um significado. Tá? Então, quando eu penso nessa relação entre sentença e declaração, ora, o que é a sentença? É uma unidade linguística que eu uso para fazer uma declaração, né? Mas, de qualquer modo, você tem uma coisa que é a própria combinação de signos ali, e outro já é o significado que eu estou atribuindo no uso que eu dou para esses signos linguísticos. E o proferimento, aí já sai do nível do abstrato, a sentença deixa de ser verdadeira ou falsa no abstrato e trago para o concreto. Tá? Aí é aquela mesma sentença, nessa declaração, né, dita por uma única pessoa, especificamente determinada aquela pessoa que disse aquilo naquele momento. Então, um proferimento, ele é concreto, ele é particular. Né? E aí, então, eu vou pensar na veracidade ou não desses proferimentos, nesse caso particular aqui, tá? Ok. Então, eu posso dizer que, em última instância, o proferimento é uma ocorrência, um evento, tá? Então, assim, Bruno disse isso às 18 horas, às 17 horas e 43 minutos do dia 19/11. Tá? O Silvestre disse tal coisa no dia 19/11 de 2020, às 17 horas e 47 minutos, na cidade de Natal, sobre tal coisa. Tá? Então, eu estou marcando aqui, houve um evento mesmo, em que o cara fez um proferimento. Né? E aí, então, se eu vou julgar o valor de verdade desse proferimento, é desse caso específico, dessa sentença dita pelo Silvestre, no dia 19/11, em tal lugar, a tal hora, e não mais no abstrato. Tá? Então, essa diferença entre sentença, declaração e proferimento é base para a gente entender qualquer coisa, tá? Então, aí, respondendo de maneira bem simples a tua pergunta, Gabriel, não sei se tem outras perguntas aqui no chat, mas aqui apareceu essa rapidinho, eu vi aqui.
né? É porque narrar não é agir também, tá? É simples. A diferença entre primeira e terceira pessoa, tá? Assim, eu, Jaime, prometo dar este vaso aqui para quem tirar 10 na prova, tá? E aí, o Curone escreve um texto em que ele escreve assim, olha, na aula de hoje, o professor Jaime prometeu que ia dar o vaso de petúnias amarelas para o aluno que tirar 10 na prova. Olha, percebe que há uma diferença muito grande entre o que eu estou fazendo e o que o Curone está fazendo? O Curone está narrando o evento. Eu estou assumindo um compromisso. Tá? O Curone não está se comprometendo a dar flor para ninguém, eu estou. Esse é o sentido performativo, eu estou me comprometendo com uma ação e com uma consequência, por isso que é uma ação. Tá? O Curone não, ele está simplesmente fazendo uma narrativa sobre algo que ele está vendo acontecer. Então, isso é uma das diferenças fundamentais, por exemplo, entre a linguagem ocidental e a linguagem oriental, porque na linguagem ocidental nós temos sentenças declarativas, e nas linguagens orientais você só tem linguagens narrativas, então eles não fazem afirmações na primeira pessoa, só fazem afirmações na terceira pessoa. Então, isso assim, não existe essa coisa de eu aceito, dito diante do juiz ou do padre ou do pastor, né? Lá no Oriente a discussão é outra, o cara vai fazer uma narração. João está aceitando Maria, né? Veja, e isso dá um modo de produzir cultura completamente diferente, tá? Eu não sei se tem mais coisa no chat, mas parece que Ronald ia falar alguma coisa, e não sei se Gabriel, se eu respondi a tua pergunta, e não sei se Davi também ficou satisfeito com o que eu disse, com a minha explicação. Está aberto para vocês e para outras pessoas que quiserem falar também. Já, eu fico perguntando se isso aí a gente não teria um grande problema nas sociedades ocidentais. Pessoas ou instituições se eximindo do ato de falar como performativo e colocando isso como um aspecto narrativo. E aí eu pergunto, a proposta seria o quê? A gente tentar eliminar essas sentenças narrativas por completo? Não sei se seria possível isso. Mas não. aí abre um elo grande para pessoas e sujeitos se eximirem disso, né? Já temos hoje exemplos de instituições que fazem isso, né? Então, veja bem, olha, o que o Washington está propondo aqui não é isso, tá? Ele está dizendo assim, a gente precisa entender que existem dois tipos de sentenças diferentes, dois tipos de proferimento. Existe proferimento, ele vai fazer uma distinção, tá? A distinção grande que está no livro, ele vai usar aqui ainda na primeira conferência, ele faz uma distinção entre proferimento performativo e proferimento constatativo. Tá? Então, o constatativo é uma coisa que você constata alguma coisa que está acontecendo. Veja, é uma visão de quem está olhando meio que de fora, é a visão da terceira pessoa. Eu constato que aquela coisa está acontecendo e aí eu faço uma narração sobre isso. Né? E outra coisa é eu usar palavras ou sentenças para eu agir. Dizer, não, a gente não pode eliminar uma coisa da outra e não pode confundir as coisas. Né? Ele vai ser... por exemplo, esse livro foi traduzido para a língua portuguesa, não foi por filósofos, tá? Esse título vem justamente porque foi traduzido... A tradução é de um professor de filosofia, tá? Que é o Danilo Marcondes, mas ele aparece, por exemplo, né, na editora Artes Médicas, na coleção Psicanálise, tá? É a série Discurso Psicanalítico. E ele vai ser muito estudado na área do direito. Né? Por quê? Então, veja bem, uma diferença fundamental. Pensa num tribunal. Uma coisa é eu ir lá e dizer assim, eu vi a Joyce matando o Davi. E outra coisa é a Joyce lá diante do juiz dizer, eu matei o Davi. Percebe que são duas coisas muito diferentes? E que têm implicações muito diferentes. Né? Então a gente não pode... Então, só isso aqui já é um grande ganho. Porque, assim, antes do Austin, a gente tratava essas sentenças performativas como sendo sentenças declarativas.
E a partir dele é que a gente passa a ter um entendimento diferente. Olha, é por isso que depois dele é que vai ter o grande impulso do que a gente conhece por filosofia da ação. Né? Até então a gente não tinha uma área dentro de estudos da filosofia que se dedicasse a estudar a ação humana. Você tinha alguma coisa sobre o estudo da ação humana que ficava no campo da ética, pura e simplesmente. Aí você vai criar uma área específica que vai estudar o que é a ação humana. Então, por exemplo, naquela discussão em filosofia da teoria da democracia, no texto da Flávia Biroli, que ela estava falando sobre agências, né? O homem como agente, isso é a ideia de agência. Tá? Isso é algo que vai acontecer dentro da filosofia da linguagem, quer dizer, dentro da filosofia da ação, que é uma área que se desenvolve a partir da década de 1960, por conta dessa contribuição do Austin, que vai trazer a ideia de que o homem é um ser de ação. Vejo que é muito diferente dizer que eu sou um sujeito que usa. Primeiro, antes eu tinha o homem é um ser que está no mundo e ele pensa sobre o mundo. Agora mudo. O homem é um sujeito que está no mundo e ele fala sobre o mundo. O giro linguístico. E agora eu chego no... O homem é um ser que, linguisticamente, ele interfere no mundo. Através da linguagem, ele muda o mundo. A linguagem, a virada pragmatista. Então a gente começa a ter uma interpretação até do que é o próprio fazer humano, do que é o próprio ser humano começa a mudar aqui. Veja bem, o ser humano não fazia essas coisas antes, fazia, mas a gente não descrevia desse jeito. Já eu não sei se cabe aqui, eu não sei se tornaria as coisas mais embaralhadas do que facilitaria. Mas, por exemplo, como é que a Judith Butler vai desenvolver isso lá em problemas de gênero, para fazer performatividade relacionada ao gênero, né? Exatamente. Ela não chegaria lá no conceito de performatividade de gênero se a gente não tivesse esses ganhos antes. Claro, talvez chegasse por outros caminhos, etc, mas havia um caminho trilhado na filosofia que permitiu a ela pensar gênero como performatividade. Tá? Porque existe uma coisa, tá? Davi está chamando a atenção, e eu acho que ele tem razão, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque, veja bem, primeira coisa, quando ele está falando de atos performativos, tá? Então, qual é a primeira característica dos atos performativos? Tá? Ele tem uma estrutura linguística bem própria, né? Que são sentenças que contêm verbo na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, da voz ativa. Tá? Eu faço, eu aceito, eu prometo, tá? Eu lego, eu batizo, eu aposto, tá? Então, são verbos na primeira pessoa do singular. Então, ele começa a delimitar que quando a gente tem esse tipo de sentença, então talvez ela não seja uma sentença declarativa, ela seja uma sentença performativa. E aí ele vai investigando isto, tá? A gente não vai chegar nisto, tá? Mas, lá no final, na última conferência, que é a 12ª das 12, né, ele vai pegar todos os verbos e vai fazer uma classificação dos verbos em 5 categorias. Então ele vai pegar assim, ele vai dizer, existem os verbos veriditivos, os verbos exercitivos, os verbos comissivos, os verbos comportamentais e os verbos expositivos. Né? E depois, o Habermas, quando chegar, né, lá na pragmática, deixa eu achar aqui a minha tabelinha. Então, o Austin vai falar de uma coisa que ele chama de força ilocucionária. Qual é a força que um ato performativo tem? Ele pode ter uma força muito grande no sentido de coercitividade, de forçar as pessoas a fazer coisas, ele pode ter um ato fraco. Então, assim, qual é a força coercitiva?
Então, assim, o Habermas depois vai estudar, olha, pega essas 3 sentenças aqui, olha. Afirmo que Pedro fuma cachimbo. Te pergunto, Pedro, se tu fumas cachimbo. E a terceira, te advirto, Pedro, que tu deves fumar cachimbo. Veja, são as mesmas palavras, tá? É o mesmo conteúdo proposicional que a gente chama. Fumar cachimbo, né? Mas o que eu faço com cada uma dessas sentenças? Então, quando eu digo assim, afirmo que Pedro fuma cachimbo, eu estou usando um conteúdo para fazer uma afirmação. Na segunda sentença, eu estou usando o mesmo conteúdo, mas eu não estou fazendo uma afirmação. Eu estou fazendo uma pergunta para o Pedro. E no terceiro caso, eu uso o mesmo conteúdo proposicional para fazer uma advertência ao Pedro. Então, veja como a gente vai usando as palavras e as sentenças de modos variados. Né? E depois, então, o Habermas vai dizer assim, bom, as sentenças elas servem para várias coisas, e a gente usa em cada ato, eu uso para alguma coisa. Tá? O Habermas depois vai chegar à seguinte conclusão, existem 3 tipos de atos de fala. Os constatativos, os regulativos e os expressivos. Né? Já aquele que serve para constatar coisa, aquele que expressa uma retidão, ou seja, o acerto de acordo com uma regra, veja aí tem as sentenças da ética, por exemplo, e aqueles que privilegiam a veracidade, ou seja, a intenção do sujeito de ser verdadeiro quando ele está falando. Tá? Então, essa distinção que o Habermas faz, se alguém quiser, está num artigo meu da revista Princípios de 1995, né? Que é sobre o ato, sobre a pragmática universal do Habermas. Tá? Mas deixa eu só voltar para onde que eu estava falando da sentença que o Davi citou. Né? Ele diz o seguinte, né? O ato de casar, o ato de apostar, deve ser de preferência descrito como um ato de dizer certas palavras, e não como a realização de um ato distinto, interior e espiritual, de que tais palavras são meros sinais externos e audíveis. Que isso seja assim, dificilmente pode ser provado, no entanto, me atrevo a afirmar que se trata de um fato. Olha, aqui está toda a discussão do argumento da linguagem privada do Wittgenstein, né? De que, assim, quando eu estou fazendo uma aposta, quando eu estou fazendo uma intenção, quando eu estou fazendo um ato de casar, quando eu estou fazendo um comprometimento, né? Eu não estou simplesmente fazendo alguma coisa que está lá na minha consciência, não, tá? E veja bem, a gente está dando uma abordagem mais exteriorizante da ação humana, tá? A ação está na linguagem mesmo, e não numa consciência que aí a gente pode cair numa versão muito metafísica da coisa. Né? Então, isso é uma consequência direta do argumento da linguagem privada do Wittgenstein, para a gente entender isto. Então, ele vai dizer assim, ó, por exemplo, casar, apostar, né, é fazer uma ação através do uso de palavras. Não é uma ação espiritual interna, é um ato linguístico, tá? E os atos linguísticos são atos performativos, eles são de uma categoria específica, eles não são nem verdadeiros e nem falsos. O que mais? Jaime, eu acho que eu ainda estou me mordendo um pouco com a questão que foi Gabriel que levantou até, que é sobre até que ponto que a gente não consegue enxergar, narrar ou, sei lá, fazer descrições, declarações, mesmo essas sentenças que podem ser enxergadas como verdadeiro ou falso, que elas não são ação. Porque me parece que, por exemplo, da mesma forma que a gente tem essas coisas assim, uma certa intencionalidade em prometer alguma coisa, fazer alguma coisa, também parece ter uma certa intencionalidade quando eu narro alguma coisa.
por exemplo, o exemplo que você falou de que existiria uma diferença entre alguém chegar e dizer, fulano matou alguém, ou o próprio fulano dizer, eu matei alguém diante de um júri. Me parece que, assim, realmente são coisas distintas. Só que mesmo a pessoa, por exemplo, quando está acusando uma outra, tem uma intenção por trás. Seja, assim, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, acusa a outra porque quer se safar, ou então porque sofreu alguma pendência por causa daquela pessoa e foi injustiçada e quer que a justiça seja feita, que a verdade venha à tona, alguma coisa assim. Me parece meio esquisito ainda pensar mesmo essa separação, assim, dizer, tá, quando a gente tá narrando, a gente não tá agindo, sei lá. É muito esquisito ainda para mim. Não, olha, você pode admitir que há uma intencionalidade, mas o problema não é esse. A questão é como é que eu julgo essas sentenças. Então, no ato declarativo, numa narrativa, a intenção conta muito pouco, tá? Porque aqui o critério principal vai ser o critério da veracidade. Então, assim, esquece um pouco esse exemplo do tribunal e pensa numa tese científica, tá? Então, pensa numa sentença do tipo assim, todo metal, quando aquecido, se dilata. Então, assim, qual é o critério principal para avaliar a validade dessa sentença? É o saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? Se eu estou num tribunal e você vai lá e faz uma declaração, tá, dizendo que você viu a Joyce matando o Wagner, tá? Veja, eu posso até questionar aqui quais as intenções de você estar fazendo essa afirmação, mas o que importa mesmo ali é saber se a sua afirmação é verdadeira ou falsa. Agora, se a Joyce vai lá no tribunal e ela diz para o juiz que ela matou o Wagner, né? Aqui, veja bem, a ideia de ser verdadeiro ou falso, ela tem muito pouca importância, porque a gente vai partir do pressuposto de que ela está dizendo a verdade, né? Aí você vai para uma outra discussão de qual era a intenção de ela ter matado o Wagner. Então aí vai ter naquelas discussões se é um ato culposo, se é um ato doloso, se é um ato de legítima defesa, tá? Então aí as intenções, as motivações têm um peso maior, né? Ela pode ter matado o Wagner por legítima defesa, né? Ela pode ter matado o Wagner porque ela é uma sádica, que serial killer, né? Ela pode ter matado o Wagner porque ela teve um surto psicótico e ela não pode ser imputada. Então, assim, aqui as motivações vão ser consideradas. Agora, se você vai lá no tribunal e diz, eu afirmo que a Joyce que foi a Joyce que matou o Wagner, aí para a gente vai importar se a sua sentença é verdadeira ou falsa. Quais as provas que você traz? E quando eu vou julgar as provas, eu não posso levar em consideração as suas intenções em fazer tal afirmação, porque senão eu caio naquelas falácias, tipo falácia ad hominem. Eu não posso desqualificar a declaração de um criminoso só porque ele é criminoso. Se a afirmação que ele traz é verdadeira e há provas que corroboram a veracidade do que ele disse, eu tenho que aceitar a declaração dele, entendeu? Independentemente de ele ser um criminoso ou ser um santo, né? Porque aí a intencionalidade não interessa, né? Então, é isso que o Habermas vai fazer na pragmática universal, que vai dizer assim, olha, a cada tipo de sentença, a gente avalia a partir do critério que está estabelecido para o que o falante pretende, tá? Então, Habermas estabelece uma distinção fundamental entre diferentes tipos de atos linguísticos, conforme a pretensão de validade que é privilegiada pelo emissor. Então, cada um deles é um modo específico de comunicação. Ele vai dizer, o ato constatativo privilegia a pretensão de validade e verdade, ou seja, eu vou avaliar se essa sentença é boa ou não, sabendo se ela é verdadeira ou se ela é falsa.
Os atos regulativos privilegiam a pretensão de validade e retidão, ou seja, se o sujeito está usando aquela expressão conforme as regras estabelecidas por convenção social dentro de uma determinada cultura onde ele está fazendo o proferimento. E o expressivo privilegia a pretensão de validade e de veracidade. E veracidade é diferente de verdade, tá? Porque verdade é algo que é verificável desde um ponto de vista externo. Veracidade é a intenção do falante de ser verdadeiro ou não, né? Então, se eu faço uma declaração já sabendo que eu estou mentindo, então não há veracidade aqui, tá? Então, assim, conforme o que a gente quer falar, a gente vai privilegiar. O Raul vai dizer, em todas as sentenças existe o sentido de verdade, de retidão e de veracidade, mas para alguns tipos de sentença é mais importante analisar o critério de verdade. Para outras sentenças é preferível, a gente precisa olhar o sentido de veracidade. E para outras sentenças, a gente precisa olhar a retidão do uso dessa sentença, né? E isso tudo é uma decorrência dos escritos do Austin, que vai nos trazer, joga essa luz, pega esse tipo de sentença, essas declarações performativas, e olha, essa sentença tem características específicas que a gente até então estava ignorando. Para vocês que gostam de ética, né? Presta atenção nessa frase. A ética, tal como a entendo, é o estudo lógico da linguagem da moral. Vou repetir. A ética, tal como a entendo, é o estudo lógico da linguagem da moral. Quem é que diz isso? Tá? Essa fulana aqui. Esse fulano aqui, eu nunca acho o nome dele. Harry. R-M, Harry, H-A-R-E. A linguagem da moral. Tá? Olha, o que o Harry faz aqui nesse livro? Tá? Ele vai fazer um estudo todo da ética, pensando o seguinte, olha, se a ética é um conjunto de ações, e as ações podem ser julgadas através da expressão linguística do agente, então a ética não é nada mais do que o estudo da linguagem que a gente usa na moral. Ou seja, essa linguagem moral que a gente usa, fazer ética é estudar a estrutura lógica da linguagem moral. E o livro todo é um espetáculo, porque ele vai fazer uma análise mesmo do comportamento moral, que ele vai analisar o que é o bom, o que é o modo imperativo de dizer coisa, então, o que é o modo imperativo, que é o modo de prescrever ações, tá? Depois, o que é bom, o que é dever, né? Desde o ponto de vista de análise do modo como nós usamos essas palavras. Como é que nós performamos ética? De novo, não daria para o Harry ter chegado nisso daqui se não tivesse primeiro a gente passado pelo Austin e a ideia de que a linguagem é uma ferramenta através da qual nós fazemos coisas. Eu estou insistindo aqui porque assim, o Austin é um autor que escreveu pouquíssimas coisas, tá? A obra dele cabe num livro, que é o Philosophical Papers, uns 8 ou 10 textos que ele escreveu, cabe tudo num livro só, tá? Mas é que é um filósofo de uma importância capital, porque a quantidade de perspectivas que abrem a partir disto, tá? É como se ele, e da próxima semana a gente vai estudar o Quine, né? Ele e o Quine pegaram assim, a filosofia pragmatista das investigações filosóficas e fizeram assim, ó, abriram, né?
Agora a gente vai descobrir milhões de possibilidades que até então a gente ignorava. E que vai ter repercussão depois em muitas coisas. Na filosofia, na epistemologia, na psicanálise, no direito, filosofia da ação, filosofia da mente e por aí afora. Tudo bem até aqui? Então, só para recapitular, tá? A gente tem uma distinção entre sentença, declaração e proferimentos. Né? O que a gente está chamando de proferimento são sentenças que usam verbos na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, na voz ativa. Então, verbos como eu aceito, eu batizo, eu lego alguma coisa a alguém, eu aposto. Né? Então, essas sentenças, esses proferimentos com esses verbos, quando usados em circunstâncias apropriadas, não estão nem descrevendo, nem fazendo declarações. Eles estão realizando uma ação. É, portanto, um evento que ocorre no mundo. Né? Então, esses proferimentos, eles não são nem verdadeiros, nem falsos, eles são sentenças, são proferimentos performativos. Né? Depois, lá na segunda conferência, ele vai dizer isso que eu estava falando a partir da citação que o Davi trouxe, tá? De que atos linguísticos são atos linguísticos, não são simplesmente uma exteriorização de um ato interno da mente, é um ato mesmo, né? E ele vai dizer assim, como é que a gente julga, então, se essas sentenças não são declarativas, elas não podem ser verdadeiras e nem falsas, né? Então, ele vai criar o que ele chama de doutrina da infelicidade. Essas sentenças, elas são julgadas como sendo sentenças felizes ou infelizes, tá? Bom, por que ele vai usar o termo felizes e infelizes aqui? Né? Então, quando eu estou fazendo um ato performativo, tá? Eu estou fazendo uma ação. Toda ação tem uma intencionalidade. O que eu estou chamando de intencionalidade aqui? Eu quero produzir um efeito. Né? Então, quando eu digo assim, eu prometo lhe dar um vaso de flores, veja, eu estou gerando um comprometimento, um efeito. Lá na frente você vai me cobrar isto, tá? E se eu não cumprir com a promessa, você vai me encher de porrada, talvez, tá? Veja, então há uma intenção que gera uma consequência, um efeito, e isso pode ser depois cobrado, tá? Bom, mas nem sempre as sentenças performativas, elas produzem o resultado esperado, né? Então, aí ele vai fazer ali na segunda conferência uma série de classificações de erros possíveis. Então, não são sentenças verdadeiras nem falsas, são sentenças felizes ou infelizes. Ele vai fazer uma classificação ali, A1, B1, B1, A1, A2, B1, B2, gama 1, gama 2, né? Quer dizer, algumas dessas ações são desacertos, são frases que não produzem o efeito, porque o efeito que ela deveria provocar não ocorre. Então, é um efeito nulo, né? E existem sentenças que o resultado esperado também não ocorre, é um resultado vazio, tá? Então, aí ele vai entrar numa série de detalhes mais técnicos de qual é o abuso, ele vai chamar uns que más aplicações, outros são falhas, outros são tropeços, mas veja bem, isso não interessa muito aqui, tá? Ficar entrando nesses detalhes técnicos. O que importa da segunda conferência é o seguinte: o que é uma sentença feliz? Então, quando eu digo assim, Jeff, fecha a porta, e ele vai lá e fecha a porta, então essa é uma sentença feliz. Mas se eu digo assim, Jeff, fecha a porta, e ele não fecha a porta, essa é uma sentença infeliz. Por quê? Então, a felicidade ou não da frase está no cumprimento ou não de um efeito
que foi pretendido pelo falante ao fazer aquela ação. Então, quando eu estou fazendo uma ação, eu tenho a intenção de que alguma coisa aconteça. A minha intenção é gerar uma consequência, é gerar um efeito, né? Então, se esse efeito ocorre, essa sentença cumpriu com o seu objetivo, então é uma sentença feliz. Se o objetivo não foi alcançado, o resultado que eu queria não aconteceu, então não se conseguiu cumprir com a intenção que o falante tinha ao fazer aquele ato performativo. Então há uma infelicidade aqui, porque ele não conseguiu cumprir aquilo, né? E aí, veja, muitas das vezes, o cumprimento desse efeito não depende do falante. Vai depender, muitas vezes, de uma outra pessoa, né? Então, veja bem, eu posso dizer assim, eu estou no altar, diante de uma outra pessoa, querendo me casar, e eu digo assim, eu aceito você como meu marido. Mas aí a outra pessoa vira e diz, eu não aceito você como meu marido. Então, veja, o meu proferimento acaba sendo um proferimento infeliz, porque eu tinha como intenção gerar um casamento, esse era o efeito esperado, e não aconteceu. Mas a sentença do outro companheiro, ela foi uma sentença feliz, porque ao dizer eu não quero, a intenção que ele tinha era impedir que o casamento se concretizasse. E ele efetivamente conseguiu que isso acontecesse, né? Então vejo que muitas vezes a ação depende. Quando eu digo assim, olha, eu prometo fazer tal coisa, eu prometo te dar um vaso, depois eu não te dou um vaso, né? Veja bem, houve uma infelicidade aqui porque não foi cumprida a promessa por falha minha. Mas muitas vezes o cumprimento da promessa depende do outro, tá? O cumprimento do efeito, da consequência, depende muitas vezes do outro, tá? Então, uma última observação. Quando a gente está falando de proferimentos performativos, a gente nunca pode esquecer que tudo isso depende de circunstâncias apropriadas, tá? Então, não adianta assim, eu dizer, declaro vocês casados, se eu não tenho autoridade para isso, tá? Não adianta, por exemplo, eu dizer assim, Joyce, eu te absolvo de ter matado o Wagner, porque eu não tenho autoridade para isso, eu não sou juiz. Tá? Então, mesma coisa, a gente poderia estar representando isso num palco de teatro e fazer toda a encenação de uma peça teatral, né? E a Joyce dizer que ela matou o cara, depois eu, como juiz, dizer que condeno ela a 20 anos de prisão, e acaba a peça, a gente sai do teatro, vai todo mundo pro bar encher a cara, a Joyce não vai para prisão, coisa nenhuma. A frase foi dita, mas não na circunstância adequada, porque não era um tribunal, era um teatro. Então, era uma representação, não era a vida real, né? Então, veja, esses atos performativos, eles só se concretizam em circunstâncias específicas, tá? Ou seja, em circunstâncias apropriadas, não dá para julgar isso em outro sentido. E eu tenho mais última coisa para falar, mas eu vou olhar aqui no chat, tem gente querendo falar coisas, já vi, deixa eu ver o que tem aqui. Gabriel tem uma pergunta que foge um pouco do tema, já. Então, Gabriel, Jeff. Jaime, quando a pessoa usa de ironia, o que vale é a intenção ou a literalidade? Nossa, que pergunta. Eu acho que o que vale aí é a intenção, tá? Porque mesmo se você tem uma ironia na coisa, você tem uma intenção de produzir um determinado efeito, né? Então eu acho que o que vale é esse efeito que você está pretendendo. Por que você escolheu ser irônico? É porque você quer gerar uma certa reação, um efeito, uma consequência. Então é a partir disso que eu tenho que julgar a felicidade ou não dessa sentença. Ok? Gabriel, faça a tua pergunta que foge um pouco do tema. Teve uma vez que a gente estava conversando e aí eu perguntei para você se a música era uma linguagem e tal, e enfim, daí pro final da conversa a gente meio que chegou na... Você falou que considerava que sim, e além da música, você também considerava que a matemática era e tal. Mas aí o que eu me pergunto é se assim, se para linguagem convencional que a gente tem aqui,
a gente diz que a gente tem tanto sentenças descritivas como performativas, etc. Fico me perguntando que tipo de sentença teria a música, por exemplo, ou a matemática, algo desse tipo. Não sei se alguém já falou isso ou eu vou ter que escrever um tratado sobre, mas por aí. Talvez você pudesse ler alguma coisa do Miguel Wisnik para ver se ele tem alguma coisa escrita sobre isso. Então, o Wisnik talvez tenha. Tem um povo que trabalha com filosofia da música que pode ter alguma interpretação sobre isso. Eu não sei dizer, não, mas, de qualquer modo, eu acho uma boa possibilidade. Olha, você pode escrever um tratado sobre isso. Certamente você vai encontrar alguma referência bibliográfica sobre isso, tá? Pesquisar em termos de filosofia da música, deve ter gente fazendo filosofia analítica da música, que, bom, é uma forma de linguagem, então deve ter escrita sobre isso e tal, né? E espero que você escreva e me mande o tratado sobre a música para eu ler em primeira mão antes mesmo de ser publicado. Me dê essa honra, por favor. Você vai ser o crivo, você vai ser a pessoa que vai dizer se eu falei um monte de heresia ou não, né? Se eu tiver competência para isso, eu não sei se tem. Deixa, eu quero só uma última coisa para encerrar essa aula de hoje. Eu gostaria que vocês anotassem uma coisa aí. Eu vou colocar 3 palavrões aqui no chat, porque se... Veja, o livro do Austin vai discutir uma série de detalhes técnicos a partir dessas 2 informações que estão ali no as 2 primeiras conferências, traz as ideias mais importantes, que é essa ideia do ato performativo. Depois uma série de discussões técnicas aí sobre isso. Mas lá nas conferências 8 e 9, mas especialmente na 8, e depois ele desdobra um pouquinho na 9, ele vai discutir esses palavrões aí. Ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Então, o que o Austin vai dizer é o seguinte: todo ato performativo, ele é composto de 3 atos. No mesmo ato performativo existe o ato locucionário, o ato ilocucionário e o ato perlocucionário. Então, o ato locucionário é o ato de dizer algo. De dizer algo. Então, aqui eu estou no campo do significado. Quando eu estou analisando o aspecto locucionário de um ato performativo, eu estou analisando a dimensão semântica dessa sentença, dessa declaração, desse proferimento. Então, como que eu uso as palavras para dizer algo? O ato ilocucionário aqui é a intenção do falante. Tá? Então, é aquilo que ocorre ao dizer algo. Então, o locucionário é de dizer algo e o ilocucionário é ao dizer algo. Qual é a intenção que o falante tem quando ele faz tal proferimento, quando ele produz esse ato performativo? Tá? E é aqui que o Austin vai criar o conceito de força ilocucionária. Né? Então, um proferimento pode ser muito incisivo, ele pode ser mais fraco, tá? Que vai dar naquela distinção que eu disse lá do Habermas. Assim, pega o conteúdo proposicional,
fumar cachimbo, tá? Mas eu posso ter eu posso, com esse mesmo conteúdo proposicional, fumar cachimbo, eu posso produzir sentenças com intenções diferentes. Eu posso produzir uma sentença que é dizer que alguém está fazendo alguma coisa, eu posso usar esse mesmo conteúdo, as mesmas palavras, para perguntar se a pessoa está fazendo aquilo. Por exemplo, posso perguntar para o Pedro se ele está fumando cachimbo. Eu posso usar o mesmo conteúdo proposicional para advertir a pessoa de que ela não deve fazer ou deve fazer alguma coisa. Então, veja bem, quando eu levo isso para o campo da ética, há uma discussão enorme aqui. Por isso que o texto do Harry, lá, a linguagem da moral, vai depois se debruçar sobre esse tipo de coisa. Tá? Então, quando eu faço um imperativo categórico, ou seja, uma sentença que prescreve uma norma, né, qual é a força ilocucionária desse imperativo? Ou seja, qual é a força, qual é a intenção que o falante tem ao proferir esse proferimento, ao fazer esse ato performativo? Em última instância, o que eu quero com isso? Tá? Então, isso tem a ver, por exemplo, a discussão sobre ironia tem a ver com isso, tá? Assim, eu posso usar a ironia para produzir determinado resultado, eu posso usar da literalidade se eu quero produzir um outro efeito, eu posso usar de uma metáfora se eu quero produzir um outro resultado. Qual é a intenção? Eu quero simplesmente fazer uma calhofa, eu quero tirar sarro da cara de alguém, eu quero provocar uma consternação, eu quero provocar uma movimentação, eu quero provocar uma briga, eu quero provocar uma revolução. Eu posso usar as mesmas palavras com intenções muito variadas. Né? Então, essas intenções que o falante tem é o que a gente chama de ato ilocucionário. Né? E o ato perlocucionário é aquilo que ocorre ao produzir o efeito, ou seja, é o próprio efeito. Então, veja, é aquilo que está fora. Né? Então, o ato perlocucionário é se a intenção que o falante tinha foi alcançada. Ou seja, eu fiz um proferimento com a intenção de produzir um determinado efeito, e o efeito que eu quero produzir é esse ato perlocucionário. Então, veja, é aqui que eu vou julgar se a sentença é feliz ou não. Né? Então, para que a sentença seja feliz, né, é preciso que ela tenha sucesso em termos de ser um ato locucionário claro, ou seja, tenha um significado bem claro na sentença. Ela precisa ter uma intencionalidade que seja compreensível por quem vai executar aquilo que eu quero que aconteça, né? E ela precisa ter o resultado esperado, que é aquilo que eu queria que acontecesse e efetivamente acontecesse. Tá? Então, eu posso ir ali para a janela, abrir a janela e nuvens que pairam sobre Natal, caiam sobre o bairro de Ponta Negra agora. Tá? Por exemplo, o ato locucionário é assim, tem um significado, será que as duas vão entender o significado? Tem uma intenção, que eu quero que aconteça alguma coisa, e tem o efeito perlocucionário. Aquilo que eu quero que aconteça, acontece ou não. Né? Então, isso vai aparecer lá nas conferências 8 e 9. Tá? O que ele diz, por que ele diz, e o objetivo por qual... Exatamente, Davi. Tá? O que ele diz, que é o significado, por que ele diz, qual é a intenção que ele tem, tá? E qual é o efeito a ser produzido com isso que ele disse. Tá? Então, o objetivo por trás do que foi dito. Então, a terceira coisa que você coloca, o objetivo por trás do que foi dito foi atingido ou não. Tá. Então, é o efeito, tá? O efeito foi alcançado ou não. O que é isso? Então, espero que tenha ficado minimamente claro para vocês. Eu acho o texto do Austin um texto muito bem claro, assim, muito bem escrito. Não vejo muita dificuldade de compreensão. Acho que vocês, pelo que a gente conversou, não tiveram muita dificuldade.
tá? Mas é importante entender assim que essa é uma obra que tem uma influência muito grande depois em estudos da filosofia. Tá? Feito isso, semana que vem, a gente entrou com o Austin agora, a gente entrou no 4º módulo do nosso curso, que é o último. Tá? Então a gente vai ver agora ainda Quine, depois do Quine a gente vai ver ainda Habermas e Foucault. E vamos encerrar aí, porque a gente vai começar, a gente está saindo de uma discussão só da linguagem como análise do texto e vamos passar para uma discussão sobre discurso, né? Veja bem, que aqui quando eu começo a falar já de intencionalidade, de efeito, do resultado, do proferimento, do ato performativo, eu já começo a caminhar para uma discussão sobre o discurso, não só o texto, mas pensar o texto como um discurso, ou seja, como uma combinação de sentenças que tem determinado propósito, objetivo bem delimitado. Né? O discurso ele é bem direcionado. Né? Então é isso que a gente vai avançar para esse finalzinho de curso que a gente está tendo. Tá? Lembrar a vocês que todos têm uma tarefa que é, impreterivelmente, até 15 de dezembro, entregar o trabalho final da disciplina, que é um ensaio que vocês têm que escrever sobre qualquer tema de filosofia da linguagem. Pode ser sobre qualquer um dos autores que nós tenhamos estudado aqui, sobre uma temática específica, sobre um outro autor que eventualmente não apareceu na disciplina, mas que trabalha com linguagem. Tá? Então, vocês podem já deveriam estar pensando nisso, mas é preciso estar na hora, falta menos de um mês, então está na hora de começar a pensar em organizar esse trabalho final que vocês têm que fazer. Tá? Não tem essas perguntas, não me venham com essas perguntas, quantas laudas, quantas linhas, precisa ser norma da ABNT, eu quero conteúdo, eu quero que você pegue um tema, um autor, algum assunto dentro de filosofia da linguagem e faça um ensaio, um estudo sobre isso. Se alguém quiser estudar alguma coisa que está precisando de bibliografia, indicação, etc., Curone, pode. Vai pegar algumas temáticas e contrapor as duas? Pode. Cuidado que você vai ter um trabalho a mais. Tá? Então, por exemplo, comparar dois autores é uma coisa complicada. Tá? Então, por exemplo, normalmente no mestrado não se aceita que o cara faça uma dissertação comparando dois autores, porque não dá tempo. Tá? Porque assim, então, pegar duas temáticas... Cuidado para você não ficar na superficialidade das duas. Tá? Eu não estou dizendo que não pode, tá? Mas eu estou dizendo assim, se você pega uma temática e vai se aprofundar nela, você vai ter um esforço para fazer isso. Se você quiser comparar duas temáticas, você triplica, porque você vai ter que fazer o esforço de compreensão da primeira, o esforço de compreensão da segunda e depois a comparação entre as duas. Então, você triplicou o seu trabalho. Tá? Então, pense qual é a melhor estratégia para que você faça um trabalho de qualidade no sentido de que você fique satisfeito com o que você produzir, tá? Eu não vou dizer para você faça ou não faça isso, você tem a liberdade para escolher, tá? Então é isto. Dúvidas, perguntas, questões? Dívidas? Você pode repetir mais uma vez o nome daquele cara, ou então escrever no chat? Que cara? Já é. O da filosofia da música. Isso, exatamente. Eu acho que era com W, alguma coisa assim. Ah! Nossa, você não conhece Miguel Wisnik? Não, não faço ideia de quem seja. Acho que é assim que escreve, como está aí no chat.
Tá? É fácil ver. É só com José Miguel Wisnik. Wisnik sem o C. Valeu, obrigado. É assim que se escreve. Miguel Wisnik. Tem um livro dele, acho que é O Som do Silêncio, uma coisa assim, tal. É um grande... Ele é músico, mas é um puta teórico sobre música, talvez um dos maiores teóricos sobre música do Brasil. José Miguel Wisnik. Wisnik. José Miguel Wisnik é um músico, compositor e ensaísta brasileiro, professor de literatura brasileira na USP, graduado em letras. O seu livro principal é esse aqui, O Som e o Sentido. Uma outra história das músicas. O som e o sentido. Ele é vivo ainda, Miguel. Crianças, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho, mais 20 minutinhos, a gente tem outra aula de teorias da democracia. Terça-feira a gente volta a se falar sobre Norman Olson Quine. Beijos!